Então, nossas atenções para o Gilberto, né? Sintonizando com o pensamento dele para que ele esteja harmonizado com o ambiente. Então, a Renata falou do lar, né? Da família, né? Então, o poeta diz o seguinte: lar de luxo, lar singelo, furna, choça ou barracão. O lar é o ponto mais belo na lei da reencarnação. E a família é onde a gente constrói o homem novo. Não será nunca fora da família. Porque aí o poeta disse, família é um cárcere querido com que a gente se habitua, onde pagamos escondido o que se deve na rua. Bom, então, o Pedrinho tinha 12 anos, mais ou menos, viu a família naquela luta na semana do Natal, então ele chegou para a mãe e perguntou: mãe, para você o que é o Natal? Ela coçou a cabeça e disse: olha, o Natal é eu me organizar para ver quem vai passar comigo à noite, qual é a ceia que nós vamos fazer, os horários, os convites expedidos, é uma canseira só. E ele encontrou o pai e perguntou ao pai: pai, o que é o Natal para você? Ele estava lendo o jornal e disse: olha, o Natal é quando eu não paro de ir ao shopping, levar a tua mãe para comprar os presentes. Nisso tocou a campainha e era o tio e a tia que estavam chegando, né, em casa. Tio, ele perguntou: o que é o Natal para você? O tio esfregou as mãos e disse: o Natal é quando a receita da loja aumenta nesse mês de Natal, é uma maravilha. E ele perguntou à tia, a tia disse: olha, ela tinha 18 sobrinhos e todo dezembro ela entrava em meia depressão, porque como comprar 18 presentes para 18 sobrinhos? E sempre tinha um que não gostava, e para trocar depois. Vocês já repararam que no dia 26 de janeiro as lojas enchem mais do que antes, porque é o circuito da troca, todo mundo correndo de um lado e para o outro para trocar os presentes que não deram certo. Então a tia ficava um pouco depressiva, preocupadíssima. Aí ele coçou a cabeça, entendendo pouco, e foi para a cozinha, bebeu um copo d'água e perguntou a Maria, a colaboradora: o que é para você o Natal? O Natal, para mim, é quando eu fico longe do forno, cansada de fazer rabanadas, de fazer perus assados, isso tudo. Então, esse é o Natal para o mundo material, né? Então, vamos falar de Jesus, e não do Natal. Vamos falar de Jesus. Os fariseus, quando discutiam a procedência do Cristo, alguns deles indagaram: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi? E de Belém? E da aldeia de onde era Davi? Está em João, no capítulo 7, versículo 41. Mas, segundo os evangelhos, Jesus realmente, ele nasceu em Belém de Judá, posteriormente foi residir em Nazaré, na Galileia, para que se cumprisse as Escrituras, a fim de que fosse chamado Galileu ou Nazareno. Qualquer erro fora do contexto que eu falar, o Bruno me corrige ali, porque o Bruno é craque em evangelho, ele conhece bem. Bom, então, os judeus não aceitaram Jesus como sendo o Messias prometido. Por que eles não aceitaram Jesus como o Messias prometido? Porque aguardavam ansiosamente um guerreiro e conquistador que expulsasse
os invasores da sua pátria e restituísse aos hebreus o seu antigo poder. Então foi isso. Então eles estão esperando até hoje o Messias prometido. Eles não aceitaram o Cristo também porque não entenderam que a libertação que Jesus falava se referia a libertar o espírito do homem do jugo da mentira, do obscurantismo e da superstição. Aliás, conta Neio Lúcio no livro Bem-aventurados os Simples. Aliás, não, Humberto de Campos, na Boa Nova, aquele capítulo de Maria, eu acho que é o último, viu? É o segundo? O último, é o último. Então, Filipe chegou para Jesus e disse, olha, eu estava triste, abatido. Aí Jesus perguntou, o que é que houve, Filipe? Não, olha, eu acho muito difícil a gente conquistar o reino dos céus, se libertar. Porque eu sou muito imperfeito. Então ele começou a colocar as imperfeições dele como um grande obstáculo para que ele pudesse vencer o homem velho e seguir. Eu tenho ainda muitas imperfeições, eu desanimo com facilidade, eu me revolto quando eu vejo as injustiças, enfim, todos esses sentimentos que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente tem lutado muito para vencê-los. Então Jesus disse que ele tivesse bom ânimo, aquilo tudo, e que no momento certo ele traria lição para ele, Filipe, esclarecedora. E convidou Filipe, porque eles iam para uma outra cidade, mas tinham que subir um monte, e do lado seguinte estaria a cidade que eles iriam, o objetivo deles. No meio do caminho era uma estrada pedregosa, cheia daquelas pedrinhas finas, e Filipe estava com uma sandália, e as pedrinhas entravam entre os dedos e feriam os dedos de Filipe. Filipe pedia a Jesus para parar, e ele sentava à beira da estrada e ficava limpando, e até alguns ferimentos, fazia até ocasionando ferimento. Ele pedia, então ele parou umas 5 vezes ao longo da estrada, curando, limpando aqueles sofrimentos. E isso atrasou a jornada. O que eles pensavam fazer em 1 hora, eles fizeram em 2 horas, se tanto, né? Então, Jesus, quando eles chegaram no monte, aí, igual o alpinista, né? O alpinista ele vence todas as barreiras. O sacrifício, por quê? Quando ele chega no objetivo, que é o cume da montanha, ele esquece todo o sofrimento. Então é isso, o sofrimento é um aprendizado. O aluno que precisou estudar horas e horas por dia para vencer um determinado desafio do vestibular e alcançar ou o curso de medicina ou o curso de engenharia, depois que ele consegue, a alegria imensa, e ele nem pensa, nem lembra do sofrimento, da disciplina, do sacrifício, melhor dizendo, das horas em que ele passou estudando. Então a vida é assim. Quando a gente alcança, o atleta de ponta, por exemplo, que sofre dores de uma disciplina rigorosíssima. Quando ele alcança o objetivo, que é a medalha, que é a vitória, aquelas dores não representam nada para ele, porque ele atingiu o objetivo, quer dizer, é o caminho. Então nós temos esse caminho também que Jesus nos deu, para que a gente vença a nós mesmos e consiga se libertar do homem velho. Então vamos ver, Jesus nasceu humilde numa aldeia, não tendo senão uma manjedoura para acomodá-lo. Seus pais eram criaturas mais humildes na condição social. Seus apóstolos foram escolhidos dentre os humildes pescadores de homens. Então ali estava já uma grande lição, que é a da humildade,
que todas as virtudes se fundamentam na humildade. Então, o cenário que serviu para que Jesus desempenhasse a sua missão foi todo ele dos mais singelos, não é? E os lugares onde conviveu foram dos mais despretensiosos. A sua ação benfazeja se processou no meio de sofredores do corpo e da alma e pecadores de todos os matizes. Esse era o quadro. Alguns trechos do Evangelho e do Novo Testamento sustentam que Jesus veio à Terra a fim de tomar sobre os seus ombros os pecados dos homens. Então, porque a iniquidade deles levará sobre si, está em Isaías 53. Cristo morreu por nossos pecados, segundo essas escrituras, está em Coríntios, uma palavra de Paulo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Também outra carta de Paulo aos Gálatas. Então vamos ver, se tivesse Jesus realmente sido investido da prerrogativa de perdoar os pecados de todos os homens, e deveriam ter ocorrido dos dois fenômenos, se ele fosse investido dessa missão, de salvar os pecados dos homens, a humanidade teria ficado livre de todos os males, uma vez que a maior parte deles é herança do pecado, e as religiões não poderiam falar por mais tempo em pecado original, uma vez que o Cristo teria removido dos ombros dos homens esse tremendo fardo. Então isso joga por terra essa posição que as religiões tradicionais trouxeram, né? O que se constitui também uma verdadeira aberração e um atentado eloquente contra a justiça do Criador. Milhões e milhões de almas sofrerem as consequências das transgressões cometidas pelos lendários Adão e Eva, não é? Então, Jesus foi bastante categórico quando proclamou que o Pai não paga os pecados dos filhos, e nem os filhos os pecados dos pais. Ninguém tem poder para perdoar pecados de forma indiscriminada. Muitos se reformam, é uma palavra de Emmanuel, muitos se reportam ao Divino Mestre como se ele fosse apenas o doador da aposentadoria espiritual. Jesus não veio salvar as criaturas para situá-las num paraíso de ociosidade. Incompreensível, assinala Emmanuel. Bom, eu realmente, quando mais jovem, e não tem muito tempo isso, né? Quando falava que no céu os anjinhos ficavam tocando harpas, olhando para Deus, eu achava aquilo tão monótono. Já pensou? A gente não ia aguentar. Eu, pessoalmente, preferiria ir para o inferno, devia ser mais movimentado do que para esse céu beatífico, né? Parado, onde a gente ficasse completamente parado. Então Jesus veio salvar-nos da inutilidade que nos é própria para soerguer-nos à condição de cooperadores diligentes. Emmanuel conclui: assim, ninguém pretende escalar o céu sem a cruz da terra, ou sem orear a paz, sem extinguir a guerra interior das paixões obscuras. À nossa frente, conclui ele, brilham as oportunidades de serviço no campo imenso da vida. Então, tem muita gente que, nós já falamos isso, né? Que vem ao centro espírita porque gosta do passe. Não é? Diz, não, eu não fico sem o passe, eu posso até chegar em cima da hora, mas o passe, e se for com aquele médium, aquela médium, que ela vibra o corpo mais do que os outros, e que ela tem uma respiração mais forte, essa eu tenho absoluta certeza que o guia está ali presente dando o passe. Então, sempre que eu posso, sutilmente eu vou e entro naquela fila.
Nada contra, mas cada um com seu entendimento. Tem outros que já dizem, não, eu vou ao centro por causa da água fluida, porque eu levo, ainda mais agora que os remédios estão pela hora da morte, então a água fluida é muito bem-vinda. As pessoas levam, e tem a pomada também do vovô Pedro, né, que muita gente procura. E então a água fluida, ele bota, traz o vidro, toma aquilo religiosamente durante a semana e depois renova o fornecimento. Nada contra, ele gosta, é devoção, vamos aceitar. Agora, tem outros que já vêm pela palestra. Não, eu venho pela palestra, não do Gilberto, é claro, mas tem outras palestras do Jorge, por exemplo, do Afrânio, do Bruno, que emocionam, a gente fica emocionado, eu fico encantado. Então, eu vou sempre assistir às palestras. Agora, já tem outro que eu encontrei com um deles, ele disse, olha, Gilberto, eu vou ao centro, porque a primeira vez que eu vi no centro, eu vi uma fraternidade tão encantadora, as pessoas, aquele calor humano, as pessoas se abraçando, aquilo tudo, o que eu não tenho em casa. E em casa é cada um por um lado, é impressionante. E a gente briga muito, porque o casal que quer vencer a discussão é um contratempo muito grande. Já repararam? Tem gente que não gosta de perder a discussão. Ele tem que vencer a discussão sempre. Quando os dois querem vencer a discussão, a coisa não desanda, né? Então, normalmente, um pune o outro através do silêncio. Já repararam? É o silêncio. Então, um amigo meu, ele ia trabalhar, ele tinha brigado com a esposa, ele ia trabalhar e botou um bilhete na mesinha de cabeceira dela. Me acorda às 6h30 da manhã que eu tenho reunião. Ele acordou, passava das 9. Quando ele ia explodir, ele olhou, viu um recado, um papel diferente na sua mesinha de cabeceira, e estava escrito assim, acorde, são 6h30. É o problema da punição, né? Do silêncio de cada um, né? Então, Emmanuel fala, Inácio Bittencourt, no livro Vozes do Grande Além. Inácio Bittencourt foi um médium receitista, um espírito de alta envergadura, segundo o Chico, e depois que ele desencarnou, ele deu essa seguinte mensagem pelo Chico, no livro Vozes do Grande Além. Em minha última romagem no campo físico, mobilizando os poucos préstimos de minha boa vontade, devotei-me ao serviço da cura mediúnica. No entanto, desencarnado agora, observo que a turba de doentes que na terra me feria a visão aqui, continua da mesma sorte, desarvorada e sofredora. Ele constatou essa realidade. Porque é assim que funciona. Quando a Alemanha invadiu a África Oriental, então em cada cidade tinha um representante, um oficial alemão, tomando conta dos primitivos. E numa determinada cidade, eles estavam construindo a sede da prefeitura, e esse coronel ele tinha um olho de vidro. Então ele chegou para os primitivos, ele precisava ir à cidade, cumprir um compromisso. Ele falou, olha, eu vou à cidade, eu vou deixar meu olho aqui tomando conta de vocês. Tirou o olho e botou na janela, na direção da área que eles estavam trabalhando. Então eles trabalhavam, de vez em quando olhava, o olho está lá olhando a gente e trabalhando. Ele voltou, foi um achado, né? Poxa, achei uma fórmula mágica, né? Eu posso sair e o meu olho vai tomar conta deles, eles vão continuar trabalhando. No dia seguinte, ele fez, vou à cidade de novo, mas meu olho está aqui, hein, tomando conta. Quando ele voltou, uns dormiam, outros cochilavam, outros estavam deitados no chão. Quando ele olhou, colocaram um chapéu no olho. Então, gente, vamos agora, esse chapéu simbólico é quando a gente tenta colocar ele na nossa consciência. Não vai dar certo. Não vai encobrir, porque no máximo nós vamos encobrir e enganar a nós próprios, e não a Jesus, nem a Deus, nem aos benfeitores espirituais. Então,
Eu tenho um exemplo aqui que é marcante, como a criatura, quando se decide mudar, e o peso da informação espírita, do estudo, transformando as pessoas. Então, olha, eu vou ler para vocês para não perder o brilho da informação que o companheiro trouxe. Filhos de pais católicos, aos 13 anos era alcoólatra. Comumente dormia na cadeira ou na sarjeta. O suicídio tentou 2 vezes. Em 1970 entrou embriagado na igreja de Santa Cecília, em São Paulo, gritando impropérios contra Deus e os santos. Só não promove um quebra-quebra porque foi detido pelas pessoas presentes. Em 1975, sofre acidente, fica tetraplégico, 28 meses de hospital. 28 meses de hospital, volta para casa inválido, movimenta pouco e sem força. O braço esquerdo vegeta, segundo a sua própria expressão. Por mais 6 anos, consome o tempo vendo TV, lendo romances e revistas eróticas, excitando a libido, fumava maços e maços de cigarros, sofria horrores pela falta de bebida, jogava na loteria, na esperança, entre aspas, de ganhar uma bolada e beber até o último centavo e depois suicidar-se. Era o quadro dele. 8 anos que se encontrava naquela morte em vida, entre aspas, quando um dos raros amigos que ainda lhe restavam trouxe-lhe um pacote de livros usados. No meio do pacote, um velho exemplar de O Livro dos Médiuns. Tinha péssima impressão sobre espiritismo, bruxarias, pensava. O primeiro impulso foi jogar no fogo o livro, que, por zombaria, chamou de O Livro dos Médiuns. Mas como tinha, olha só, gente, olha o que salvou ele. Como tinha o santo hábito de ler, igualzinho a nós espíritas aqui presentes, que nós temos o santo hábito de ler um livro espírita, uma página espírita, diariamente. Jorge, não fique admirado pensando que não é verdade isso. Nós podemos até fazer uma pesquisa agora. Quem tem o hábito de ler 5, 6 páginas de um livro espírita diariamente, permaneça sentado. Olha aí, Jorge. Unanimidade. Todos são leitores ávidos de um livro espírita. Mas é isso, gente. É isso. Uma menina, já contei isso, de 14 anos entrou aqui. Com 14 anos, com 15 evangelizava. Aos 14 anos a mãe ia mudar e tinha uma pilha de livros que ela ia jogar fora. Gente, livro encebado, livro em serviço, santo operário do bem, livro lustroso, trancado, não auxilia ninguém. Ela ia jogar fora os livros. E um livro chamou a atenção da menina, a capa sugestiva. Ela pegou e leu o Evangelho segundo o Espiritismo. Mãe, posso ficar com esse livro? Pode, eu ia jogar fora mesmo. Ela leu, se tornou espírita, veio para aqui, aos 15 evangelizava, aos 19 consolava a mãe com a morte do pai médico, com um infarto fulminante. Vejam, 5 anos de espiritismo, de leitura constante, ávida do espiritismo, transformou a vida dela. Então o nosso amigo tinha o santo hábito de ler. Olha que beleza. O Mário Tamacia, que foi de Campinas, escritor espírita, ele era viciado em ler. Então ele era vendedor viajante e naquele dia ele não levou um livro na pasta. Estava esperando para ser atendido pelo comprador de uma determinada firma, quando ele viu em cima de um saco de arroz um livro. Era o Livro dos Espíritos. Gente, levou para casa e se tornou espírita, lendo o Livro dos Espíritos, que ele encontrou em cima de um saco de arroz.
Hoje nós temos internet, nós botamos o livro no telefone celular, tem o Pentateuco Espírita, tem aplicativos. Gente, olha, tem um aplicativo, é uma loucura, eu digo até que não sei se é coisa de Deus. Mandaram um aplicativo para mim, que eu gosto de novidades, de celular, trocar aquilo tudo, né? A minha filha que dizia que pai, você gosta de novidades. Eu gosto, eu quero estar sempre mudando, até porque o celular depois de 2 anos é descartável, né, como quase todos esses instrumentos, eu mudo mesmo. Um mapa do Brasil, eu mudo o celular. O que eu estava dizendo mesmo? Não, vou ter que começar do início, porque a minha palestra é decorada. Então, bom, a gente vai até umas 9h30, 10 horas, não tem problema. Mas eu recebi esse aplicativo, pontinhos amarelinhos, meio luminosos, no mapa do Brasil. Você clica ali, é uma rádio. Roraima, Recife, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Gente, isso é doideira, como é que pode? Está lá. Eu tenho esse aplicativo, a senhora tem também, né? Várias pessoas. Eu estou crente que eu estou abafando e todo mundo já tem esse aplicativo. E eu crente que eu estava trazendo uma novidade. Olha só, bom. Então, o nosso amigo que tinha o santo hábito de ler, resolveu conservá-lo para quebrar o galho, no caso de não ter outro livro. Olha só, os livros se esgotaram, outros não chegaram. Sem compromisso, começa a ler o livro dos médiuns. A princípio, com má vontade, um trecho aqui, outro ali, até que algumas questões começam a despertar interesse. Descobre na ficha técnica da obra o elogio de Rui Barbosa. E ele adorava Rui Barbosa. Apreciava demais Rui Barbosa, feito a Guion Ribeiro, tradutor, que Guion Ribeiro foi o primeiro tradutor dos livros da Federação Espírita Brasileira, e ele trabalhou com Rui Barbosa, revisando a redação, os projetos, e ele recebeu então um elogio de Rui Barbosa com respeito ao seu trabalho bem feito, né? Tradutor, quando começou como revisor nas obras de Rui Barbosa. Foi o bastante. Devora o livro, uma semana depois recebe, olha como o plano espiritual ajuda. Uma semana depois, antes não chegava livro nenhum. Depois dele ler, uma semana depois, chegaram várias senhoras espíritas que o visitavam e levaram todas as obras básicas que ele leu todas. Gente, quem quiser ler o Pentateuco todo em 1 ano, e no máximo 1 ano e 2 meses, tem uma fórmula dada por Ivone Pereira. Leia, não necessariamente ininterruptamente, 6 páginas da codificação por dia, mas tem que ser todo dia, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Se fizer isso, vai ler a codificação em 1 ano. No máximo 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. E agora, então, tem livros com letras grandes. Ninguém pode dizer que não tem condição de ler. Então, ele leu, devorou os livros que recebeu de uma senhora. Bom, a transformação. 1 ano após, já não lembrava do desejo de beber, mas estava num dilema. Ganhando muito pouco, tinha que escolher entre o vício de fumar ou usar o dinheiro para comprar literatura espírita. Optou por deixar o vício e fica admirado com a facilidade que encontra. Suas palavras finais, vejam: hoje, mesmo paralítico, com 49 anos, sinto-me um homem por inteiro. Posso até escrever à máquina, com um instrumento adaptado ao pulso, capaz de lutar, talvez até com alguma vantagem pela minha própria felicidade e pelo exemplo tentar ajudar também meus semelhantes. Essa é a minha dívida impagável para com o Espiritismo. Então, meus amigos, Jerônimo Mendonça, que eu conheci,
em Uberaba. Ele era paralítico, cego. Ele colocava um saco de 30 quilos de areia no peito de manhã, depois dos 20 comprimidos que ele tomava para a saúde, hipertenso, artrite, artrose, reumatismo, ele tinha angina, tudo que a gente pode imaginar ele tinha, né? Era um homem extremamente alegre, poeta, músico, fazia palestras, e um dia ele estava na Kombi, ele andava numa Kombi, cama, né, onde não tinha bancos do lado do motorista, e ele era colocado ali. E um dia o motorista estava acima do limite de velocidade na estrada, em São Paulo, o guarda parou. Parou, olhou, pediu os documentos, quando olhou, mas meu amigo, o senhor acima da velocidade e ainda carregando um doente? Pois é, o senhor não sabe, há 18 anos que eu carrego esse homem, ele não para em casa, é para um lado e para o outro, sempre correndo às obras, ele fazia palestra, ele foi a Niterói, veio no Rio, fazia palestra em tudo quanto é lugar. A mãe dele um dia disse: Jerônimo, meu filho, você é o 9º filho, não é, Jerônimo, que eu tive? É, minha mãe. Pois é, Jerônimo, você é o único paralítico, não é, meu filho? É, minha mãe. Pois é, Jerônimo, você é o único que não para em casa. O único que não parava em casa. Então, voltando agora ao Natal, um pouco do Natal, os americanos engordam em média 3 quilos na época do Natal. Tem muita gente boa aqui dentro que faz uma dieta gostosa, é a dieta do Natal. Bom, depois do Natal, aí eu vou fazer a dieta mesmo disciplinadora. Até lá, eu vou fazer a dieta dos perus, das rabanadas, dos doces, né? O Natal no mundo inteiro, disse Lamartine Babo, seria festa sem pesar, quando os perus no terreiro também pudessem louvar. O Chico falou que se o Peru entendesse a língua portuguesa, quando ele ouvisse falar em Jesus, eles saíam correndo, eles iam embora. Se eles conhecessem a língua portuguesa, eles saíam correndo. Então, falando sobre o sofrimento dos animais, não vale a pena falar isso. Vamos falar da consciência, porque, veja, eu trouxe 2 exemplos, porque são criaturas, o Jerônimo e aquele que eu li, que para eles a dor era muito grande, a dor física, não é? A lesão, mas o sofrimento não era grande. Então eles tinham uma dor acentuada e um sofrimento pequeno. E tem gente que tem uma dorzinha à toa que transforma num baita sofrimento. Uma vez entrou uma senhora aqui, de coque, sem pintura, vestido preto. Meu senhor, eu estou na depressão há 15 anos. Eu digo, meu Deus do céu, deve vir um problemão aí. Por que, minha senhora? Qual é o problema? Eu moro em Jacarepaguá há 15 anos e odeio Jacarepaguá. Eu ia dizer para ela, meu Deus, que eu que amo Jacarepaguá. O que eu ia dizer? Minha senhora, a senhora ganhou um limão, tem que fazer uma limonada. Não tem jeito. Então é isso que acontece. Então, através do atrito, quem fala é Leon Denis, um outro orador esquecido, que tem um livro extraordinário, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quem leu, levanta o braço, esse livro aqui. Quem leu, poucas, não foram 10 que levantaram o braço. Olha, para vocês verem o peso, o valor desse livro. Eu estava fazendo uma palestra no Lar de Tereza, em Copacabana. Quando eu saí, uma moça me procurou e disse: ô, Gilberto, eu tenho um amigo engenheiro que ele entrou num grau de perturbação tão alta que ele abandonou a família e está vivendo na rua igual um mendigo, barbado, não toma banho, não muda roupa. Qual é o livro que eu dou para ele? Olha a responsabilidade. Me veio na cabeça O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu falei para ela, fui embora. 3 meses depois, quando eu voltei lá para fazer outra palestra, ela disse: Gilberto, aquele livro, ele leu, dei para ele, voltou para casa, arranjou emprego, é outra pessoa. Gente, um livro mudando o destino. Por que a gente não vai ficar preso à televisão,
Não é? Tem gente que é como que viciado, escravo da televisão, e hoje com aquela montoeira de canais, eu sempre falo isso, começa com Ana Maria Braga, às 8h30, depois Fátima Bernardes, 10h30, depois RJTV, meio-dia, e depois Malhação, 5h. Eu não vejo televisão não, viu, gente? É a Marlene, minha mulher, que me fala. Estou brincando com ela, coitadinha, que eu sempre mexo com ela. Mas é assim mesmo. Olha. Então, voltando ao tema, olha, porque é através do conhecimento que nós vamos administrar o nosso sofrimento, gente. A gente tem que saber, o lutador de boxe, ele apanha, no final, o que ele faz com o batedor? Ele abraça. Então é outro sentimento, outra maneira de ver a pancada, não é? Então a gente tem que ler para aprender a apanhar, para saber por que chega o sofrimento. E, gente, a lei de Deus é de amor. E o princípio, guardem essa. Quem pensa que a gente está aqui para viver, comer, desfrutar prazer e depois ir embora, deixar uma herança para os filhos brigarem, pode tirar o cavalinho da chuva. Porque o princípio central da lei de Deus, qual é? O Bruno não vale, o Jorge não vale dizer, por aí o Afrânio. Qual é o princípio central da lei de Deus? Quem acertar, o Jorge paga a rabanada na cantina. O princípio central da lei de Deus é a evolução. É evolução, gente. Nós estamos aqui para evoluir, corrigir o passado, construir o futuro. Não tem outra alternativa. Então, fora disso, é estacionar. O Chico falou, quem trabalha 8 horas por dia profissionalmente e depois atende às exigências da matéria, espiritualmente está estagnado. Palavras de Chico Xavier. Quem trabalha 8 horas por dia. Então as pessoas às vezes acham virtude. Não, fulano, para preservar a família, ele trabalha de 8 da manhã às 10 da noite. Fulano, você devia se mirar no exemplo dele. Ele corre atrás, ele sim. É igual a amiga que olhou e falou, está vendo, fulano? O nosso vizinho comprou um carro 0 quilômetro. Agora, você é aquele calhambeque que o vidro quebrou, você botou um pano, o lambe-lambe não funciona. Valha-me Deus. Quer dizer, lambe... Por que... Vem cá, gente. Por que eu falei lambe-lambe, hein? Não sei. Foi a palavra que me veio na cabeça. É o limpa-vidro. Não é isso? Não é limpa-vidro? Para-brisa, limpar o para-brisa. Por que eu falei lambe-lambe, Jorge? Será que é porque eu passei dos 45 anos? Quem sabe? Bom, mas vocês entenderam, né? Então isso é que é o importante. Olha, essa geringonça aqui, quando ela resolve parar... Através do atrito, está acabando, viu? Eu tenho uma surpresa no final. Eu vou acabar 10 minutos antes, porque nós temos uma surpresa gostosa no final. Então, depois do passe. Então, gente, quando acabar o passe, não pense em sair correndo para ir para casa, não, viu? Para ver o Jornal das 10. Vamos esperar um pouquinho, porque tem uma surpresa gostosa para todos nós. Então, olha, através do atrito, do sofrimento, adquirem os animais os primeiros rudimentos de consciência. Coitado dos perus, das aves, né? Mas vamos defendê-los agora. O mesmo se dá com o ser humano, através do choque biológico. É daquele livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Do ir e vir, ou seja, do encarnar e desencarnar sucessivamente, vai o espírito humano desenvolvendo a própria consciência, despertando para as realidades da vida maior. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Está nesse livro. Bom,
E eu vou terminar com uma palavra de Emmanuel que cabe para todos nós. Entra direitinho no figurino do espírita. Não, porque, gente, todos foram chamados, todos os cristãos, todos aqueles que ouviram falar em Jesus, foram os chamados, mas escolhidos poucos. Vamos ver se os espíritas, na palavra de Emmanuel, foram escolhidos ou não. Vamos ver. Disse ele: guardemos a certeza de que já fomos escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, para o perdão condicional em todas as circunstâncias, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar aos que erram, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar sacrifício no amparo aos que sofrem, sem a graça da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir além das nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender nossos irmãos de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam, para persistir nas boas obras sem reclamações. A indicação honrosa nos felicita, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Muito obrigado pela paciência, muita paz a todos, e depois do passe vamos continuar, tá? Que é vamos dizer assim, o últimos 5 minutos da palestra.